Oi, oi, gente. Vamos lá, né? Dar início a um novo conteúdo, né? Só que a mesma temática, que é a civilização romana. Lembra que eu falei que na aula passada a gente ia dividir, né? Porque é um conteúdo bastante extenso. Então, hoje a gente vai falar alguns aspectos culturais da civilização romana, tá certo? Entre esses aspectos, a gente vai destacar vários, né? E depois eu vou corrigir a última atividade, que na verdade não deu para ser corrigida na aula passada. Foi isso mesmo? Então, vamos lá, né? Então vamos, olha. Primeiro, a gente vai observar, isso aqui vai ser bem rapidinho, né? Porque eu já falei em outras videoaulas sobre a localização, né? A questão da origem no aspecto mitológico e também a localização geográfica dos povos, que eram originados pelos etruscos na planície do Lácio, da Península Balcânica, entre os rios Tibre, Ádrico e Egeu, nas proximidades aí do mar Mediterrâneo, tá certo? Então, a origem de Roma e da expansão romana, ela tem explicação mitológica. Essa explicação mitológica eu já falei em outras aulas, mas a gente vai relembrar esses aspectos, né? Para vocês observarem aqui tem a imagem da loba amamentando Rômulo e Rêmulo, né? Essa imagem, quase em todos os livros didáticos, elas aparecem. E aí os romanos, eles contavam esse surgimento da cidade através de uma lenda que era bastante curiosa. Nessa lenda dizia que os gêmeos Rômulo e Remo foram jogados no rio Tibre, aí saí na Itália, e os meninos foram resgatados por uma loba que os amamentou em seguida. Eles foram criados por um casal de pastores, né? Quando adultos, eles voltam para a cidade natal, que é chamada de Alba Longa, e ganham alguns lotes de terra. E assim fundam uma nova cidade. Vocês sabem que um gêmeos, ele mata o outro por questões de não entender, né? Não entender uma dificuldade em relação a o melhor território, né? Aonde ficaria melhor localizado. Então, há esse aspecto aí. Então, a explicação histórica, que os historiadores afirmam que Roma ele é resultado da mistura entre três povos que habitaram na região da Península Itálica, que foram os gregos, os etruscos e os italiotas. Nessa região desenvolveram a agricultura e as atividades pastoris. Em poucos séculos, Roma transformou-se aí na maior cidade do mundo e capital daí do império imenso. Então, a localização, eu já tinha colocado no primeiro slide, que a localização foi através, era localizada nessa planície do Lácio, né, que é uma península balcânica entre os rios Tigres, Ádricos e Egeu, nas proximidades do mar Mediterrâneo. Então, o Império Romano, primeiro, a gente tem que entender, com a expansão da República Romana, né, paulatinamente foi surgindo aí o Império Romano, né, que durante aí os séculos 3 e o século 4 antes de Cristo, a população estaria, né, sob o domínio de Roma, alcançou um número de 60 milhões, tornando-se 25% da população mundial. A vida e a estrutura de Roma passaram por grandes mudanças, né, deixando de ser agrária e tornando-se mais comercial. Os povos conquistados ou foram algumas pessoas que foram escravizados, passaram a pagar imposto para o império. Essa expansão só aconteceu graças ao exército, né, que foi um ponto forte da cultura romana. Era bem organizado, o exército era composto por voluntariados equipados fortemente,
garantiu aí a conquista de todos os países em torno do mar Mediterrâneo. Por esse motivo, os romanos chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. Reconhecendo outros povos, à medida que o império ia sendo conquistado, os romanos eles procuravam conservar o território e aí integrar os povos dominados em sua civilização, dando-lhes aí, em alguns casos, aquela cidadania romana. Né? Em alguns casos, não eram todos os casos, mas no geral acontecia isso. Desse modo, Roma ela acabou por abraçar culturas de diversos povos, né? E começou a usar a favor de sua sociedade, agregando novos conhecimentos e otimizando aí as suas atividades cotidianas através do que foi aprendido com os povos que ele foi conquistando, né? Pode-se afirmar que a cultura romana é uma cultura de síntese, agindo como uma peneira que seleciona os costumes a serem incorporados em seu cotidiano. Então, vamos lá, né? Afinal, o que é cultura, né? Cultura, segundo o dicionário da língua portuguesa, né? Quer dizer o estado ou estágio de desenvolvimento cultural de um povo ou de um período, né? Que pode ser caracterizado pelo conjunto das obras, que são instalações e objetos criados pelo homem desse povo ou desse período ou do conteúdo social. Não é isso? Então, qual era a língua romana, né? A língua romana, ao que foi adotado foi o latim, foi adotado como língua oficial do território romano, né? Uma vez que sua extensão era gigantesca, era preciso aí unificar o idioma para que os diferentes povos que lá moravam pudessem se entender. Então, os gregos influenciaram bastante essa cultura romana, né, o latim, que adotou algumas das suas palavras, né? Pois essas famílias romanas elas costumavam que os seus filhos fossem educados por mestres que eram gregos. Então, são exemplos de idioma que derivaram do latim, né? O português, o francês, o espanhol, o italiano e o romeno. Então, qual foi a cultura que foi proveniente do povo romano, né? A cultura de divertimento. Primeiro, se a gente observar, tem uma imagem romana do circo, depois outra imagem que é do teatro, e a outra imagem de uma arena romana. Então, os elementos que foram incorporados foram elementos do circo, anfiteatro, né? Ambos, primeiro, nascem com o divertimento, mas depois na questão da organização política, ela vai se desenvolver de outra forma. Então, o circo era uma das principais instalações que eram destinadas a corridas, espetáculos, representações que comemoravam os acontecimentos do Império. Lá realizavam batalhas, corridas de cavalo e outras diversões. Apesar de se copiar os estádios gregos, o circo possuía medidas bem maiores, né? Foi uma cópia da início dos gregos, mas as extensões que os romanos propuseram, né? O circo foram mais gigantescas. Então, o teatro em Roma, ela teve início com as representações religiosas, a princípio, e ao receber a influência dos gregos, acabou tomando para si as famosas formas gregas que a gente conhece, que é a tragédia e a comédia. Essas peças elas retratavam principalmente o comportamento e os conflitos do ser humano. Além de criticar a sociedade da época, elas eram gratuitas e faziam parte do entretenimento oferecido nos festivais públicos.
Já o anfiteatro, se vocês observarem, que foi a que eu iniciei o slide, que foi o Coliseu, né? Isso nasce no século I a.C. Esses anfiteatros, eles começaram a surgir por todo o Império Romano. Eram cerca de mais de 230 estabelecimentos, dentre eles o famoso Coliseu, que está ali mais do lado, né? Nessas construções, que eram construções ovais, os gladiadores, que eram os prisioneiros de guerra ou escravos, eles enfrentavam animais ferozes até a morte. Iniciava também gladiador com gladiador, mas quando chegava um momento de que eles não morriam, e aí colocavam animais ferozes até a deferida morte. A expansão romana, ela se deu, né, com a cidade se tornou o foco de todos os acontecimentos, não só políticos e sociais, atraindo aí população. Dessa forma, Roma ficou bastante povoada por todas as classes sociais, inclusive a classe pobre, que via esperanças em se fixar residência em Roma. Com o quantitativo de pessoas miseráveis, crescia gradativamente os dirigentes romanos que precisavam encontrar uma maneira de impedir possíveis rebeliões que pudessem abalar a ordem pública. Então, nasce aí a política do pão e circo, que foi uma maneira que os líderes romanos impuseram, né, o estilo da população, conquistando aí o apoio e mantendo dessa forma a ordem e a disciplina, que consistia em ações assistencialistas, que envolviam a distribuição de alimentos, como cereais, pães, cerveja, e a promoção de eventos gratuitos, né, que era o circo, o teatro e o anfiteatro, para distrair aí e alegrar o povo, criando aí uma nuvem de fumaça que os impediam de enxergar os graves problemas sociais de Roma, né? Foi uma forma muito utilizada. Era até a década de 90 uma forma bem utilizada aqui no Brasil, né? Do que os políticos faziam, né? Que era aqueles showmícios, promovia a diversão e também a questão do pão, né? Que era a distribuição de coisas que necessariamente às vezes não era só o alimento, mas algo que a população necessitava, né? Na época. Então, foi muito absorvida, a década de 90, mas aí no início dos anos 2000, isso foi começando a ser burlado, né? Fiscalizado aqui no Brasil. Então, outra coisa bastante importante que a gente vai falar culturalmente em Roma é a questão da arquitetura, que foi uma importante herança deixada para o mundo. Apesar de sofrer as influências gregas, a arquitetura romana ela diferenciou-se com características autênticas, porque suas características gerais eram a busca do útil e o senso do realismo, a grandeza também do material, realçando a ideia aí de força e o predomínio do caráter sobre a beleza. Então, as edificações romanas elas podem ser agrupadas de acordo com a função, que são 5 tipos distintos: a religião, templos, de atividades cívicas, as basílicas. Também na questão da higiene, outro ponto importante, na questão da arquitetura, foi os termas e as casas de banho que eram públicos, né? Então, a arquitetura foi bastante robusta nesse sentido também. Outro também aspecto na questão da diversão foi o circo, o teatro e o anfiteatro. E também a gente vai destacar os monumentos, que são a questão arquitetônica mesmo, os arcos, as colunas triunfais, que é algo bastante importante dentro da arquitetura romana, né? O exército também romano foi um grande responsável pela expansão territorial romana. Por quê? Porque ele era organizado em legiões de 6 mil homens que vestiam uma couraça de couro ou de metal, né, que era o capacete e um escudo para se proteger. Ao dominar os territórios, soldados permaneciam no local por longas temporadas,
contribuindo aí grandemente para a romanização dos dominados, né? Então, o exército bastante consolidado, se vocês observarem a questão também dos armamentos e da própria preocupação com o soldado, né? O exército romano desenvolveu uma técnica que foi bastante peculiar, muitas vezes infalível em suas batalhas, que os soldados se organizavam em 3 fileiras. Os mais jovens portavam-se uma lança e ficavam na fileira da frente. Os homens mais maduros ficavam na segunda fileira e levavam os dardos. Já na última fileira, perfilavam-se os mais experientes e atacavam apenas no final da batalha. A questão da religião, assim como outros aspectos culturais da religião em Roma, sofreu influências de outros povos, né? Principalmente dos gregos, que haviam cultos particulares realizados no interior das casas e cultos e festas públicas, oferecido aí às divindades. De base politeísta, ou seja, poli, vários, e theos, que é Deus, o Estado romano ele propagava uma religião oficial e cultuava aí seus antepassados, além de deuses de origem grega, porém com nomes latinos. As representações dos deuses romanos, como Baco, aí por Leonardo da Vinci, o Cupido com Adolfo, Marte e Vênus por Sandro Botticelli também. Aqui são representações só que de artistas, né, de renomes, né? Então, se vocês observarem aqui, está o nome dos deuses gregos e ao lado o deus romano. E a área que ele protegia. Na Grécia, Zeus, na Roma, Júpiter, e era o rei de todos os deuses. Hera, na Grécia, Juno, em Roma, rainha de todos os deuses e protetora das mulheres. Na Grécia, Afrodite, em Roma, Vênus, a deusa do amor. Ares, na Grécia, Roma, Marte, a deusa da guerra. Poseidon, na Grécia, Netuno, deus dos mares. Na Grécia, Eros, em Roma, Cupido, deus do amor e da paixão. Na Grécia, Apolo, em Roma, Febo, deus da poesia, da música, da beleza masculina. Na Grécia, Artemis, em Roma, Diana, deusa da caça, da castidade, dos animais selvagens. Na Grécia, Dionísio, em Roma, Baco, deus das festas e do vinho. Na Grécia, Éfesto, em Roma, Vulcano, deus dos metais, da metalurgia e do fogo. Na Grécia, Crono, em Roma, Saturno, deus do tempo. Então, vocês vão ver que são os mesmos deuses, mas sofrem alterações na questão da etimologia, né? Mas a área que protege são os mesmos. As esculturas, os copistas, eles retratavam com fidelidade os traços de homens consagrados, assim como na Grécia. A estatuária romana se orientava pelo real, pela semelhança, e era oferecida com presentes em comemorações de conquistas de grandes feitos. Dessa forma, grandes políticos e líderes do exército eram esculpidos em bustos ou retratados de corpo inteiro para ficarem para a posteridade. Na pintura, os estudos sobre a pintura romana são prejudicados, né? Porque houve uma tragédia natural. A erupção do vulcão soterrou as obras de 2 prósperas cidades romanas, como Pompeia e Herculano. No entanto, alguns arqueólogos estudam o que ficou sob a lava. Há ainda os afrescos, bastante representativos na pintura romana, e os gêneros mais representativos são as paisagens, retratos em pinturas populares e pinturas triunfais, tá certo? Aqui são alguns afrescos. E aqui são as tabelas de imagem e alguns links que vocês podem observar, né? Caso vocês queiram aprofundar algum conteúdo, né? Na próxima videoaula, eu vou só resolver as questões
das atividades. Por quê? Porque se eu for a da página 37 e da 38, ela é bem extensa. Então, fica impossível de se fazer a correção agora. Então, na próxima aula, eu vou fazer essa correção, tá certo? Então, vamos deixar para a próxima aula eu só fazer as correções necessárias que vocês já observam que terminou o conteúdo de Roma, né? A gente vai entrar no terceiro módulo, só que não vai ser agora. O terceiro módulo a gente ainda vai definir as datas. Então, eu vou só analisar e ver como a gente vai determinar isso aí, né? Como é que vai ficar determinado? Então, até a próxima videoaula. Espero que vocês consigam fazer as correções, né? E façam as correções direitinho, tá certo?